Boa tarde. É uma grande alegria podermos estar juntas mais uma vez virtualmente e quero convidá-las para tomarmos um café juntas ao ouvirmos a palavra de Deus. Quero saudá-las inicialmente com a palavra de Hebreus 13, 20 e 21 que diz: O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, as aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Que Deus nos ajude a fazermos sempre a sua vontade. E quero deixá-las agora com a Anete, que vai nos trazer uma música muito linda. E logo em seguida, a Beni vai nos trazer uma palavra bem especial sobre fazermos a vontade de Deus ou a nossa vontade. Um grande abraço a todas vocês. Filha Jesus, vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, conta sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Um abençoado dia para você, que a paz e a alegria do Senhor inunde o teu coração. E eu quero orar assim como o salmista, que disse: desenda, Senhor, os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas que há na tua lei, Pai. Enche-nos de amor por ti, Pai. Ensina-nos a andar contigo, a termos sede e fome da tua palavra, a meditarmos na tua palavra, e ensina-nos a te amar com todas as nossas forças, Pai. Esteja aqui conosco, Pai. Cura, consola, salva, restaura, Pai, cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você nesse dia é a palavra de Paulo. O que aconteceu na vida de Paulo? Paulo vivia nas trevas, mas ele teve um encontro verdadeiro com a luz que é Jesus, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Eu quero ler para nós a história da conversão de Paulo,
que está em Atos 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nada, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Que história, né? Que história maravilhosa desse homem que vivia nas trevas. Ele tinha pego autorização do chefe dos sacerdotes para prender os cristãos, os cristãos que amavam a Jesus. E de repente, no caminho, Jesus, com a sua infinita misericórdia, foi ao encontro de Saulo e transformou Saulo totalmente num homem cheio do Espírito Santo, num homem que começou a ver e conhecer quem era Jesus e amá-lo de todo o coração. Um homem que, depois desse encontro, a vida dele foi toda para servir a Jesus, para ganhar almas para Jesus. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele era direcionado, Jesus falava com ele, ele via anjos dirigindo ele para lugares para falar de Jesus, teve visões em sonho. Então, assim, é grandiosa a mudança, a transformação
que Jesus faz no coração de todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, né? Alguém que conhece esse amor tão grande, esse Filho de Deus. Depois que Paulo teve esse encontro com Jesus, ele começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus, né? E há pouco tempo os discípulos nem acreditavam nele, ficaram com medo dele, né? Muitos cristãos com certeza se esconderam dele, de medo de serem presos, serem mortos. Paulo ele autorizou, ele consentiu na morte de Estevão, que era um homem muito usado por Jesus, um homem cheio do Espírito Santo. E ele consentiu nessa morte. E Estevão, antes de morrer, ele pediu a Jesus que não impusesse sobre esses homens a morte dele, né? Estevão orou por Saulo, né? E olha o que Deus fez na vida de Saulo, que se tornou um Paulo, né? Ele é conhecido como Paulo, né? Depois ele foi chamado de Paulo. Então, que essa luz de Jesus, que essa presença de Jesus na nossa vida também venha a fazer essa transformação, né, grandiosa também que fez na vida de Paulo, transformando Saulo em um Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de amor pelas pessoas, né? Depois ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele levou açoites, ele sofreu muito por causa do nome de Jesus, né? Foi muito perseguido, assim como ele perseguiu os cristãos. Depois da conversão dele, ele também foi muito perseguido pelos judeus, né? Que, assim, aquilo que ele fez, os cristãos passarem, depois ele também passou, né? Coisas ainda piores, né? Então, que Jesus realmente possa transformar a nossa vida, assim como ele também transformou a vida de Saulo, né? Para Paulo, fez dele um homem cheio do Espírito Santo. Em João 1, do 9 ao 12 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como Deus chamou Saulo das trevas para a luz, né? Ele também nos chama hoje, né? Que a gente saia das nossas trevas, né? Para a luz, né? Que a gente conheça, que a gente tenha realmente um encontro com Jesus todos os dias. Que cada dia a gente tenha um tempo especial para estar na presença de Jesus, para meditar na sua palavra, para ouvir o que Jesus tem a falar a nós, né? Para nos aquietar. Que o Espírito Santo de Deus venha nos aquietar, venha nos ensinar a ouvir a palavra de Deus, né? A ouvir as instruções de Deus, né? Porque Deus enviou Jesus para nos reconciliar com Ele. Nós éramos inimigos de Deus, mas através da morte de Jesus, Ele nos reconciliou com Deus. E através do nosso arrependimento, da nossa decisão de ser o Senhor da nossa vida, mas deixar Jesus ser Senhor da nossa vida. Se a gente deixa Jesus guiar a nossa vida, a palavra de Deus nos guiar, né? Somos filhos de Deus. Que coisa linda, né?
Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele te livre de todo mal, que te dê sede e fome da palavra dEle, da presença dEle. Que Deus abençoe a tua família grandemente. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é tão sagrada, preciosa. É tudo que nós precisamos, porque ela diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pai, perdoa os nossos pecados, nos guia, nos ensina. Pai, que essas escamas que caíram dos olhos de Saulo também caiam dos nossos olhos e que a gente realmente possa ter uma mudança verdadeira na nossa vida, assim como Paulo. Obrigada pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém.